Bolsonaro coloca o STF em alerta e prisões podem acontecer, inclusive a do próprio Bolsonaro. Nesse vídeo nós vamos comentar sobre a situação do Bolsonaro, que de certo modo está um tanto que complicada lá no STF, praticamente acendeu um alerta máximo e a coisa ficou difícil para o Bolsonaro. Prisões podem acontecer, inclusive a do próprio Bolsonaro, simplesmente por uma única atitude. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Bolsonaro, que está piorando lá no STF e praticamente colocou o STF e a Polícia Federal em alerta máximo. Isso por conta de praticamente de uma única atitude do próprio Bolsonaro, inclusive também do Silas Malafaia, e a coisa ficou um tanto mais que difícil. É importante, é claro, antes da gente mencionar e te contar tudo que aconteceu da própria decisão recente aqui do Bolsonaro, é importante saber que você deve acompanhar o vídeo até o final para você aí praticamente compreender toda a notícia e compreender, né, esse problema tão complexo que é a vida do Bolsonaro, a treta, brigando com o STF e agora desafiando e peitando o próprio Alexandre de Moraes, tá? A coisa ficou um tanto mais complicada, em especial por conta, né, o próprio Bolsonaro tomou uma decisão por conta do próprio STF, e aí pelo menos o que foi veiculado recentemente, né, que houve um vazamento de mensagens, todo mundo ficou sabendo lá pela própria Folha de São Paulo, um vazamento aí de mensagens, na teoria comprometendo o próprio ministro Alexandre de Moraes, que teria, né, utilizado supostamente de modo informal o Tribunal Superior Eleitoral. Isso praticamente colocou aí na rota de colisão, né, o STF, o Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro e o Silas Malafaia, que não gostou nada disso, ficou insatisfeito com toda a situação, partiu para cima e convocou um ato na Avenida Paulista para o 7 de setembro agora, ou seja, o Bolsonaro junto com o Silas Malafaia, né, peitando o STF. A pergunta que fica é, o Bolsonaro vai sustentar tudo isso? Vai peitar o Alexandre de Moraes? Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa situação para você não perder nenhum vídeo aqui em especial que fala sobre política. Já aproveita e já deixa um like aí, é de graça. Como eu mencionei para você, o Silas Malafaia ficou revoltadíssimo e convocou aí um ato para o 7 de setembro e chamou o Bolsonaro. Todo mundo sabe que o Bolsonaro não pode descumprir algumas medidas judiciais e agora a pergunta que fica é, Bolsonaro vai sustentar tudo isso? Vai ficar quieto? Vai ficar calado lá perante toda a Avenida Paulista? Nós vamos conversar e falar um pouco mais sobre esse tema, porque recentemente, né, em fevereiro, o Bolsonaro foi convocado lá na Avenida Paulista para, de certo modo, peitar o ministro Alexandre de Moraes, ou talvez aí até mesmo o próprio STF, e praticamente, né, ele não fez isso. Se controlou, ficou um pouco mais, né, contido, essa que é a realidade, e mediu toda aquela situação e não falou e não atacou o Alexandre de Moraes e nem o próprio STF de modo geral. Não peitou e nem chamou de caná, igual na teoria ele fez aí da última vez. Vamos colocar aqui, supostamente não, ele chamou. Tem gravação, tem vídeo. Agora, a pergunta que fica é, ele vai literalmente peitar o STF? Praticamente a Polícia Federal e o próprio STF já está notificado, eles já foram avisados, eles já estão notificados. Essa que é a realidade. O próprio STF recebeu essa notícia que o Bolsonaro vai ao evento, tá? E vai literalmente aí, acaba de certo modo desafiando o STF. Agora, o que pode fazer com que o Bolsonaro seja preso lá, até mesmo no próprio evento? É isso que a gente vai mencionar e vai falar e te esclarecer com todos os detalhes, tá? O STF foi informado que o Bolsonaro vai a essa manifestação. O Bolsonaro foi aconselhado, né, pelos seus assessores e aliados de modo geral para não comparecer, mas mesmo assim o Bolsonaro simplesmente decidiu ir ao STF. Cravou nessa semana que vai aí ao STF que vai, né, vai à organização, né, vai a esse evento aí junto com Silas Malafaia e praticamente com outras pessoas. Ele praticamente já cravou, né, e gravou também, é claro, dizendo que ia. Falou lá no portal Metrópolis e falou assim que vai. Agora, a pergunta que fica é como o STF reagiu a tudo isso? O próprio STF disse que já estava previsto, tá? Mas praticamente colocou aí os magistrados, ou seja, os ministros do STF, em alerta sobre a necessidade de acompanhar essa situação, porque realmente não é fácil, sabe que a coisa pode descambar e sim,
pode piorar lá no próprio evento, tá? Praticamente, né? Vamos colocar aqui, provavelmente vai ter agente da Polícia Federal lá disfarçado, lá vendo toda aquela manifestação e observando cada passo do Bolsonaro. Praticamente há uma avaliação que, inclusive, o próprio Bolsonaro pode descumprir algumas medidas restritivas, né? Impostas aí nos âmbitos das investigações que houve sobre suposta tentativa de golpe. A coisa pode ficar um tanto mais complicada, não só como pode, mas vai ficar complicado. O Bolsonaro descumprindo qualquer medida lá, literalmente a casa vai cair, né? É bem provável que seja preso lá no evento, e se não for preso lá no próprio evento, pode ser preso quando chegar em casa. A situação para o Bolsonaro não está de brincadeira. O Bolsonaro tem algumas questões, eu falei algumas? Não, são várias questões que ele tem que resolver com a Polícia Federal em especial, com a PGR, né, com aí a inquérito das fake news, a suposta tentativa de golpe de Estado. Teve outras situações lá que ele foi lá descumprindo algumas medidas, como no próprio 7 de setembro, utilizando a máquina pública. Ou seja, a coisa vai ficar complicada para o próprio Bolsonaro, que está tentando aí a sua última cartada, tá? Mas e aí, ele vai peitar o Alexandre de Moraes, ele vai peitar o STF, o Tribunal Superior Eleitoral? Antes de eu responder, comenta aí a sua opinião, vai lá, aí praticamente digita a sua opinião, antes de eu responder, é claro. Mas é bem verdade que o Bolsonaro vai analisar como é que está o movimento. Ele vai medir a temperatura, né, e até mesmo os próprios ministros do STF vão medir a temperatura. Em primeiro, tá? Caso tenha aí, pelo menos o que eu acredito, que caso tenha algum tipo de movimento muito grande, provavelmente o Bolsonaro vai ser avisado que ele não deve ir ao evento. Ponto, já começa daí. Caso não tenha uma manifestação muito grande no Brasil, o pessoal vai deixar simplesmente ele ir ao evento. E aí, o próprio Bolsonaro vai analisar e vai observar. Bem, aqui no evento tem muitas pessoas. Quantas pessoas tem aqui? Tem 1 milhão, 2 milhões, né? Enfim, quantos tem? Se tiver muita gente, é bem provável que ele use desafiar para ver até onde vai aí o STF, o Alexandre de Moraes. E se tiver pouca gente, ele simplesmente não vai desafiar o STF, porque ele sabe que ele depende muito da força política. Se ele desafiar o STF com poucas pessoas aí ao redor dele, quem é que vai segurar, na teoria, a bronca para o Bolsonaro? Ele vai ser preso sozinho. Os adversários do Bolsonaro, que eu não vou nem mencionar o nome do governador aí, que você já sabe, né? Esses caras que na realidade seriam parceiros, né? Mas na realidade são adversários. Os caras simplesmente vão rir dele. E ele vai ser preso sozinho. Em especial por conta que ele também sabe que outras pessoas, como a própria Michelle Bolsonaro, têm crescido nas pesquisas. O Bolsonaro precisa de holofote. Na minha visão, ele vai analisar todo esse cenário aí. Se tiver muita gente, ele vai peitar, para dizer que ele é o cara. Se não tiver, ele não peita. Porque antes ele chamou o Alexandre de canalha, não foi? Canalha, covarde, algo do tipo, não foi assim? Comenta aí se você lembra exatamente a fala. Hoje ele não faz mais, hoje ele não peita mais, porque os advogados dele falaram assim, ó, se você peitar aí, a Polícia Federal tá às 6 horas da manhã, em frente à sua casa no outro dia, e aí? Tá? Então, esse é o vídeo de hoje, a situação do Bolsonaro um tanto mais complicada, e ele analisando aí o cenário político. Comenta aí o que você achou de tudo isso, tá? Aqui ao lado vai ter um vídeo aí falando sobre política, é extremamente importante você seguir, né? E já aproveita e já assiste os outros aí, seja muito bem-vindo. Valeu, um abraço.